Boa tarde a todos. Que a misericórdia divina possa cair sobre nós nesse instante. É hora de aprendizado, de estudarmos e aprender um pouco da doutrina espírita. A nossa missão na Terra é acolher e consolar. E a missão mais linda que o Espiritismo conduz na Terra é enxugar lágrimas. E eu começaria com esta frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem ser por mim. E para reflexão, uma pequena história do Mestre, dizendo: viver como as flores. Perguntaram ao Mestre: Mestre, como eu faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes. Sinto ódio das que são mentirosas. Sofro com as que caluniam, pois viva como as flores. Assim disse o Mestre. Advertiu o Mestre: como é viver como as flores? Perguntou o discípulo. Repare nelas, nestas flores, continuou o Mestre, apontando o lírio que crescia no jardim. Elas nascem num esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extrai do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permite que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo se angustiar com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimento. Exercite, pois, a virtude, é saber rejeitar todo o mal que vem de fora. Isto é viver como as flores. Assim ensinou o Mestre, né? Então, meus amigos, nesta tarde, sejam bem-vindos aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que já vêm frequentando nosso centro todas as quartas, todos os domingos. Sintam-se abraçados por esta família consoladora que é o Consolador. Estamos aqui para ensinar a cada um de vocês, através dos nossos estudos, que Allan Kardec codificou para todos nós, para que sejamos pessoas melhores, para que progredimos todos os dias da nossa vida e sermos realmente os verdadeiros cristãos. E agora convidamos nosso irmão Carlos Santana para fazer a prece inicial. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que a sua infinita bondade nos envolva, nos ajude na caminhada da vida, através do Mestre Jesus, seu Filho amado, que nos trouxe palavras de amor, de paz, de esperança, de alento para os nossos corações, acreditando que a vida continua após a morte e que a morte não existe. Te pedimos, Senhor, Mestre amigo de todos os momentos de nossas vidas, estender as mãos, Senhor, principalmente para aqueles irmãos que mais sofrem as dores do corpo e do espírito. Que essa chuva, Senhor, que esse acúmulo de nuvens seja levado para o interior, para as regiões mais secas do Nordeste, e que possa precipitar e encher os açudes, facilitando a vida dos nossos irmãos sofredores, que necessita e precisa da tua misericórdia e do teu amor. Muita paz, que Deus nos abençoe, assim seja. Obrigado, nosso irmão Carlos. E agora convidamos nosso irmão Josinaldo para fazer a exposição da tarde de hoje.
Acho que tá bom, né? Tá bom. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto: bem-aventurados os aflitos. Segundo Mahatma Gandhi, que foi das pessoas mais influentes do século XX para o mundo, diz, apesar dele não ser cristão, que se nós pegássemos uma página do Evangelho, ou melhor, de toda a Bíblia Sagrada, retirássemos, e se nós compreendêssemos essa passagem, toda a humanidade seria salva. A página a qual Gandhi se referiu foi o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurado ou bem-aventuranças, né, quer dizer felicidade eterna. Então, felicidade eterna é o sermão ao qual Gandhi se refere. Bem-aventurados os aflitos, ou felizes os aflitos, porque serão consolados. Essa é a mensagem que nós hoje vamos estudar. Jesus, quando a sua passagem na Terra, ele nos deu várias orientações e vários pontos em que chamava a nossa atenção para o que é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Quando Jesus era esperado pelo povo de Israel, e que ele chega como o Messias prometido, o povo de Israel não o aceitou como Messias. Não o aceitou porque esperava, na verdade, que o Messias fosse o Salvador daquele povo. Aquele povo que vivia sempre sob o jugo de outros povos, ou que vivia sempre em estado de guerra. Mas Jesus chega com uma missão diferenciada. E Jesus chega com a missão não de agressão, não de guerra, mas uma missão de paz, de amor e de perdão. Então, ele traz essa mensagem para nós. E nesse sermão das bem-aventuranças, ele dá algumas dicas, como sempre em toda a sua passagem, e nos dizendo e alertando que o mundo que nós devemos nos preocupar deveria ser o mundo espiritual e não o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo espiritual, o qual ele se referencia, ou o reino dos céus, como foi chamado, inclusive em muitas horas Jesus ele é chamado de rei dos judeus, inclusive em uma espécie de crítica na sua crucificação, registraram as iniciais de Jesus Nazareno, rei dos judeus. E, de certa forma, ironizado pelos seus algozes, Jesus, antes do seu Calvário, foi alertado e disseram para ele, né? Tu és rei. Se tu és rei, por que tu não pede ao teu exército para vir te salvar nessa hora? E Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Então ele sempre fazia essa referência ao reino do outro mundo. Mas ele diz que para atingir a condição de entrar no reino dos céus ou no outro mundo, seria necessário que nós pagássemos o último ceitil, ou o último centavo de cada uma das nossas dívidas. Naturalmente, as dívidas que Jesus se referenciava não eram as dívidas de ordem material, mas as dívidas que nós temos com o nosso Pai Criador. Porque cada vez que nós desobedecemos às leis de Deus, às leis divinas, nós nos distanciamos um pouco do reino dos céus. Então é preciso que nós estejamos alinhados, completamente alinhados
com as leis divinas, para que a gente tenha o merecimento e as condições de entrarmos nos reinos dos céus. Então, estudando um pouco a passagem de bem-aventurados os aflitos, que Gandhi chama a atenção da humanidade, que é tão importante, e é tão importante todas as bem-aventuranças, essa não deixa de ser mais ou menos importante. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Primeiro, se nós pegássemos essa passagem e olharmos na ótica materialista, nós iremos entender que na realidade não faz muito sentido. Porque bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, mas serão consolados quando e como? Se a vida, quando ela acabar, não existirá mais nada. Então, da ótica materialista, essa passagem é, de certa forma, até ironizada por eles. Então, para que a gente tenha uma verdadeira compreensão dela, se faz necessário que a gente tenha a ideia da vida futura, da vida do reino dos céus, da vida do plano espiritual. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A mensagem de Jesus. Tudo bem, mas mesmo assim, se nós olhássemos da ótica espiritualista, mas da ótica espiritualista em que nós temos apenas uma encarnação, também não faz muito sentido essa passagem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, para poder a gente ser feliz, será necessário que a gente sofra. Então, por que algumas pessoas atingem o reino do céu sem sofrimento nenhum aqui na terra? E outros são necessários que sofram. Ou então, se a gente levar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, bem-aventurados os aflitos, e considerarmos uma única vida, então todo mundo que tenha uma vida feliz, então não será consolado em uma outra vida. Então, para que a gente tenha uma verdadeira compreensão e uma melhor compreensão desse texto, se faz necessário que a gente tenha a ótica espírita, ou melhor, a ótica reencarnacionista. Essa ótica reencarnacionista, ela muda a visão dessa passagem. Ela muda a visão dessa passagem porque nos diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque nós temos aflições aqui na terra, porque na realidade nós as merecemos. Nós merecemos sofrer, ou melhor, nós precisamos sofrer aqui na terra, porque aqui na terra nós cometemos erros. Se nós cometemos erros aqui na terra, nós adquirimos dívidas. Se nós adquirimos dívidas, nós temos que resgatar e pagar o último ceitil, conforme Jesus nos ensinou. Começa a fazer mais sentido agora essa passagem da Bíblia. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se faz necessário que nós tenhamos a capacidade e a condição de pagar cada um dos débitos adquiridos por nós aqui na terra. Imaginemos que nós tenhamos uma vida de sofrimento. Então, se nós tenhamos uma vida de sofrimento, é necessário que nós sejamos consolados no futuro. Mas por que é que nós teríamos essa vida de sofrimento? Se nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, Deus não tem preferência por nenhum dos filhos. Se nós aqui sofremos, nós fizemos por onde sofrermos. É interessante a gente compreender que muitas das vezes nós sofremos, e nós sofremos por atitudes nossas que são tomadas na mesma vida. Por exemplo, se eu adquiro um vício que vem a ferir o meu corpo, por exemplo, eu adquiro o vício de fumar. Naturalmente,
Esse vício de fumar, a ciência já comprova que às vezes, e muitas das vezes, levam a problemas respiratórios. Problemas de ordem que podem ser cancerígenos, pode ser enfisema pulmonar ou coisa do tipo. Então, o sofrimento que eu venha a ter em consequência dessa doença é porque eu fiz por onde? Eu quem lesionei o meu pulmão para adquirir essa doença. Se eu adquiro um outro vício, que é o vício, por exemplo, da comilança, eu como desesperadamente, vamos dizer assim, e tudo que eu posso ver, eu tenho comendo. Mais adiante eu posso ter problemas estomacais ou problemas de ordem de obesidade. Ou seja, são problemas que eu adquiri por conta de vícios meus adquiridos aqui na Terra. E outros vícios. Às vezes nós tomamos atitudes impensadas, que essas atitudes elas nos causam consequências e muitas das vezes são doloridas. Às vezes nós deixamos de fazer coisas que são para o nosso bem, porque adiamos essas coisas. E quando nós adiamos, nós seremos cobrados ou punidos por essas medidas nossas. Punidos no bom sentido, porque naturalmente, se eu devo me preparar, se eu devo ser previdente, para que no futuro eu tenha tranquilidade, e eu não tomo essas medidas, consequentemente no futuro eu não vou ter a tranquilidade merecida, não é? Então, isso a gente pode enxergar como sendo causas atuais das minhas aflições. Mas quando eu tiver no resgate das minhas aflições, porque toda medida minha, eu tenho que naturalmente ser responsável por ela, cada medida minha, cada débito contraído eu tenho que resgatar, conforme Jesus nos ensinou, resgatar o último ceitil, o último centavo. Então, quando eu estiver na hora do resgate, que eu saiba resgatar com serenidade, que eu saiba resgatar com resignação, porque assim é uma maneira de bem sofrer. Jesus nos diz que quando nós temos um sofrimento e sabemos lidar com ele sem reclamar, era como se o meu credor, que é o nosso Pai, o nosso Deus, ele chegasse e dissesse o seguinte: você me deve 10 parcelas, mas eu vou cobrar em 10 suaves prestações, mas se você pagar a primeira bem, as outras 10 serão perdoadas, as outras 9 serão perdoadas. Então é uma maneira de bem sofrer. Mas se você está sofrendo por uma atitude que você fez, e mesmo assim, mesmo tendo consciência da origem deste sofrimento, você é uma pessoa que reclama e sofre sem resignação, então você terá que pagar todas as 10 parcelas. Então é uma maneira interessante para que a gente tenha tranquilidade e saber que cada um dos nossos sofrimentos aqui na Terra é resgate de débitos nossos. E resgate de débitos nossos só faz sentido a gente ter essa verdadeira compreensão se nós encararmos sob a ótica da reencarnação. Por quê? Porque existem pessoas que já entram nessa vida em sofrimento. Quantas e quantas pessoas encarnam já nessa vida em corpos problemáticos, em corpos defeituosos, e que teoricamente, ou melhor, que aparentemente, sobre a ótica da ciência materialista e sobre a ótica da vida em uma única encarnação, não faz muito sentido, porque ele está pagando uma dívida que na realidade não existe. Não é? Por quê? Porque nós, se encararmos a vida assim, nós nascemos puros. Então, se nascemos puros, por que nós estamos pagando em corpos muitas das vezes defeituosos?
se faz necessário que a gente tenha essa compreensão de uma ótica diferente. E a doutrina espírita vem e nos apresenta a reencarnação. E a reencarnação, ela completa esse ciclo e ela melhor mostra esse ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque na realidade eles estão resgatando dívidas do passado. E estão resgatando dívida do passado, então eles estão limpando a sua condição de devedor. Sendo assim, eles serão consolados no futuro. Fica mais fácil essa compreensão. Fica mais fácil e fica mais justo, porque assim a gente tem uma melhor visão de que Deus, na realidade, é misericordioso conosco. Que Deus nos dá a oportunidade de cada um dos erros nossos nós pudermos resgatar. Então, já com essa compreensão e essa visão, que é muito mais clara, muito mais nítida, a gente tem um melhor entendimento dessa passagem de Jesus. Então, referenciando novamente ao sermão das bem-aventuranças, ou sermão da montanha, a gente vai compreender que ali Jesus nos dá um verdadeiro código, um verdadeiro roteiro para que nós atinjamos a felicidade absoluta. A felicidade absoluta que não está reservada para nós aqui na Terra. Não está reservada para nós aqui na Terra ainda, porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiação. Se nós vivemos num mundo de prova e expiação, é porque nós, espíritos que aqui o habitamos, nós somos espíritos que temos algo a provar ou algo a expiar. E o que é que vem a ser algo a provar e algo a expiar? Muitas das vezes nós, quando espíritos, nós somos apresentados a verdade do mundo espiritual. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que a sua infinita bondade nos envolva, nos ajude na caminhada da vida, através do Mestre Jesus, seu Filho amado, que nos trouxe palavras de amor, de paz, de esperança, de alento para os nossos corações, acreditando que a vida continua após a morte e que a morte não existe. Te pedimos, Senhor, mestre amigo de todos os momentos de nossas vidas, estender as mãos, Senhor, principalmente para aqueles irmãos que mais sofrem as dores do corpo e do espírito. Que essa chuva, Senhor, que esse acúmulo de nuvens seja levado para o interior, para as regiões mais secas do Nordeste, e que possa precipitar e encher os açudes, facilitando a vida dos nossos irmãos sofredores, que necessita e precisa da tua misericórdia e do teu amor. Muita paz, que Deus nos abençoe, assim seja. Obrigado, nosso irmão Carlos. E agora convidamos nosso irmão Josinaldo para fazer a exposição da tarde de hoje. Tá bom, né? Tá bom. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto: bem-aventurados os aflitos. Segundo Mahatma Gandhi, que foi das pessoas mais influentes do século XX para o mundo, diz, apesar dele não ser cristão, que se nós pegássemos uma página do Evangelho, ou melhor, de toda a Bíblia Sagrada, retirássemos, e se nós compreendêssemos essa passagem, toda a humanidade seria salva. A página a qual Gandhi se referiu
foi o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurado ou bem-aventuranças, né, quer dizer felicidade eterna. Então, felicidade eterna é o sermão ao qual Gandhi se refere. Bem-aventurados os aflitos, ou felizes os aflitos, porque serão consolados. Essa é a mensagem que nós hoje vamos estudar. Jesus, quando a sua passagem na Terra, ele nos deu várias orientações e vários pontos em que chamava a nossa atenção para o que é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Quando Jesus era esperado pelo povo de Israel, e que ele chega como o Messias prometido, o povo de Israel não o aceitou como Messias. Não o aceitou porque esperava, na verdade, que o Messias fosse o Salvador daquele povo. Aquele povo que vivia sempre sob o jugo de outros povos, ou que vivia sempre em estado de guerra. Mas Jesus chega com uma missão diferenciada. E Jesus chega com a missão não de agressão, não de guerra, mas uma missão de paz, de amor e de perdão. Então, ele traz essa mensagem para nós. E nesse sermão das bem-aventuranças, ele dá algumas dicas, como sempre em toda a sua passagem, e nos dizendo e alertando que o mundo que nós devemos nos preocupar deveria ser o mundo espiritual e não o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo espiritual, o qual ele se referencia, ou o reino dos céus, como foi chamado, inclusive em muitas horas Jesus ele é chamado de rei dos judeus, inclusive em uma espécie de crítica na sua crucificação, registraram as iniciais de Jesus Nazareno, rei dos judeus. E, de certa forma, ironizado pelos seus algozes, Jesus, antes do seu Calvário, foi alertado e disseram para ele, né? Tu és rei. Se tu és rei, por que tu não pede ao teu exército para vir te salvar nessa hora? E Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Então ele sempre fazia essa referência ao reino do outro mundo. Mas ele diz que para atingir a condição de entrar no reino dos céus ou no outro mundo, seria necessário que nós pagássemos o último ceitil, ou o último centavo de cada uma das nossas dívidas. Naturalmente, as dívidas que Jesus se referenciava não eram as dívidas de ordem material, mas as dívidas que nós temos com o nosso Pai Criador. Porque cada vez que nós desobedecemos às leis de Deus, às leis divinas, nós nos distanciamos um pouco do reino dos céus. Então é preciso que nós estejamos alinhados, completamente alinhados com as leis divinas, para que a gente tenha o merecimento e as condições de entrarmos nos reinos dos céus. Então, estudando um pouco a passagem de Bem-aventurados os aflitos, que Gandhi chama a atenção da humanidade, que é tão importante, e é tão importante todas as bem-aventuranças, essa não deixa de ser mais ou menos importante. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Primeiro, se nós pegássemos essa passagem e olharmos na ótica materialista, nós iremos entender que na realidade não faz muito sentido. Porque bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados aqueles que sofrem,
porque serão consolados, mas serão consolados quando? E como? Se a vida, quando ela acabar, não existirá mais nada. Então, da ótica materialista, essa passagem é, de certa forma, até ironizada por eles. Então, para que a gente tenha uma verdadeira compreensão dela, se faz necessário que a gente tenha a ideia da vida futura, da vida do reino dos céus, da vida do plano espiritual. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A mensagem de Jesus. Tudo bem, mas mesmo assim, se nós olhássemos da ótica espiritualista, mas da ótica espiritualista em que nós temos apenas uma encarnação, também não faz muito sentido essa passagem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, para poder a gente ser feliz, será necessário que a gente sofra. Então, por que que algumas pessoas atingem o reino do céu sem sofrimento nenhum aqui na terra? E outros são necessários que sofram. Ou então, se a gente levar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, bem-aventurados os aflitos, e considerarmos uma única vida, então todo mundo que tenha uma vida feliz, então não será consolado em uma outra vida. Então, para que a gente tenha uma verdadeira compreensão e uma melhor compreensão desse texto, se faz necessário que a gente tenha a ótica espírita, ou melhor, a ótica reencarnacionista. Essa ótica reencarnacionista, ela muda a visão dessa passagem. Ela muda a visão dessa passagem porque nos diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque nós temos aflições aqui na terra, porque na realidade nós as merecemos. Nós merecemos sofrer, ou melhor, nós precisamos sofrer aqui na terra, porque aqui na terra nós cometemos erros. Se nós cometemos erros aqui na terra, nós adquirimos dívidas. Se nós adquirimos dívidas, nós temos que resgatar e pagar o último ceitil, conforme Jesus nos ensinou. Começa a fazer mais sentido agora essa passagem da Bíblia. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se faz necessário que nós tenhamos a capacidade e a condição de pagar cada um dos débitos adquiridos por nós aqui na terra. Imaginemos que nós tenhamos uma vida de sofrimento. Então, se nós tenhamos uma vida de sofrimento, é necessário que nós sejamos consolados no futuro. Mas por que é que nós teríamos essa vida de sofrimento? Se nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, Deus não tem preferência por nenhum dos filhos. Se nós aqui sofremos, nós fizemos por onde sofrermos. É interessante a gente compreender que muitas das vezes nós sofremos, e nós sofremos por atitudes nossas que são tomadas na mesma vida. Por exemplo, se eu adquiro um vício que venha a ferir o meu corpo, por exemplo, eu adquiro o vício de fumar. Naturalmente, esse vício de fumar, a ciência já comprova que às vezes, e muitas das vezes, levam a problemas respiratórios. Problemas de ordem que podem ser cancerígenos, pode ser enfisema pulmonar ou coisa do tipo. Então, o sofrimento que eu venha a ter em consequência dessa doença é porque eu fiz por onde? Eu quem lesionei o meu pulmão para adquirir essa doença. Se eu adquiro um outro vício, que é o vício, por exemplo, da comilança, eu como desesperadamente, vamos dizer assim, e tudo que eu posso ver, eu tenho comendo. Mais adiante eu posso ter problemas estomacais ou problemas de ordem de obesidade. Ou seja, são problemas que eu adquiri
por conta de vícios meus adquiridos aqui na terra. E outros vícios. Às vezes nós tomamos atitudes impensadas, que essas atitudes elas nos causam consequências e muitas das vezes são doloridas. Às vezes nós deixamos de fazer coisas que são para o nosso bem, porque adiamos essas coisas. E quando nós adiamos, nós seremos cobrados ou punidos por essas medidas nossas. Punidos no bom sentido, porque naturalmente, se eu devo me preparar, se eu devo ser previdente, para que no futuro eu tenha tranquilidade, e eu não tomo essas medidas, consequentemente no futuro eu não vou ter a tranquilidade merecida, não é? Então, isso a gente pode enxergar como sendo causas atuais das minhas aflições. Mas quando eu tiver no resgate das minhas aflições, porque toda medida minha, eu tenho que naturalmente ser responsável por ela, cada medida minha, cada débito contraído eu tenho que resgatar, conforme Jesus nos ensinou, resgatar o último ceitil, o último centavo. Então, quando eu estiver na hora do resgate, que eu saiba resgatar com serenidade, que eu saiba resgatar com resignação, porque assim é uma maneira de bem sofrer. Jesus nos diz que quando nós temos um sofrimento e sabemos lidar com ele sem reclamar, era como se o meu credor, que é o nosso Pai, o nosso Deus, ele chegasse e dissesse o seguinte: você me deve 10 parcelas, mas eu vou cobrar em 10 suaves prestações, mas se você pagar a primeira bem, as outras 10 serão perdoadas, as outras 9 serão perdoadas. Então, é uma maneira de bem sofrer. Mas se você está sofrendo por uma atitude que você fez, e mesmo assim, mesmo tendo consciência da origem deste sofrimento, você é uma pessoa que reclama e sofre sem resignação, então você terá que pagar todas as 10 parcelas. Então é uma maneira interessante para que a gente tenha tranquilidade e saber que cada um dos nossos sofrimentos aqui na terra é resgate de débitos nossos. E resgate de débitos nossos só faz sentido a gente ter essa verdadeira compreensão se nós encararmos sob a ótica da reencarnação. Por quê? Porque existem pessoas que já entram nessa vida em sofrimento. Quantas e quantas pessoas encarnam já nessa vida em corpos problemáticos, em corpos defeituosos, e que teoricamente, ou melhor, que aparentemente, sobre a ótica da ciência materialista e sobre a ótica da vida em uma única encarnação, não faz muito sentido, porque ele está pagando uma dívida que na realidade não existe. Não é? Por quê? Porque nós, se encararmos a vida assim, nós nascemos puros. Então, se nascemos puros, por que nós estamos pagando em corpos muitas das vezes defeituosos? Se faz necessário que a gente tenha essa compreensão de uma ótica diferente. E a doutrina espírita vem e nos apresenta a reencarnação. E a reencarnação, ela completa esse ciclo e ela melhor mostra esse ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque na realidade eles estão resgatando dívidas do passado. E estão resgatando dívida do passado, então eles estão limpando a sua condição de devedor. Sendo assim, eles serão consolados no futuro. Fica mais fácil essa compreensão. Fica mais fácil e fica mais justo.
porque assim a gente tem uma melhor visão de que Deus, na realidade, é misericordioso conosco, que Deus nos dá a oportunidade de cada um dos erros nossos nós pudermos resgatar. Então, já com essa compreensão e essa visão, que é muito mais clara, muito mais nítida, a gente tem um melhor entendimento dessa passagem de Jesus. Então, referenciando novamente ao sermão das bem-aventuranças, ou sermão da montanha, a gente vai compreender que ali Jesus nos dá um verdadeiro código, um verdadeiro roteiro para que nós atinjamos a felicidade absoluta. A felicidade absoluta que não está reservada para nós aqui na terra. Não está reservada para nós aqui na terra ainda, porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiação. Se nós vivemos num mundo de prova e expiação, é porque nós, espíritos que aqui o habitamos, nós somos espíritos que temos algo a provar ou algo a expiar. E o que é que vem a ser algo a provar e algo a expiar? Muitas das vezes nós, quando espíritos, nós somos apresentados a verdade do mundo espiritual, a verdade do mundo a qual Jesus se referenciava, o reino dos céus. E na hora que a gente é deparado com essa verdade, muitas das vezes nós prometemos mudança de hábitos como espíritos. E essas mudanças de hábitos geralmente nos levam a dizer que nós agora seremos perfeitos. Seria como nós, aqui nessa reunião pública, depois de ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a gente chegar e dissesse o seguinte: a partir de agora eu vou mudar os meus atos. A partir de agora eu não vou mais reclamar dos meus sofrimentos. Porque Jesus disse que eu deveria sofrer com resignação, porque estaria reservada para mim um consolo no futuro. Então todo mundo já sabe disso e a gente faz. Pronto, então não vou mais sofrer. Mas na primeira oportunidade que nós temos, aqui na esquina ou em casa, quando chegar, que é nós nos depararmos com algum problema, a gente vai imediatamente voltar a sofrer e reclamar muitas das vezes. Porque geralmente a gente tem o hábito de reclamar, atribuindo as responsabilidades não a nós, mas aos outros. Quando nós sofremos, o espírita tem mania de dizer: é porque ele está obsediado, são obras dos espíritos que estão fazendo ele sofrer. Se são outros espiritualistas que acreditam, dizem: são coisas do demônio. Se são materialistas, vão dizer: isso é obra do acaso. Mas sempre a gente tem uma desculpa. Nunca a gente olha para que os sofrimentos nossos, muitas das vezes, somos nós mesmos, ou melhor, todas as vezes somos nós mesmos quem somos os responsáveis. Somos os responsáveis porque nós somos muito orgulhosos ainda. Ou nós somos egoístas. Ou nós somos, muitas das vezes, pessoas que acham-se que são melhores do que outros. São vaidosos, somos vaidosos. Quando nós somos egoístas, por exemplo, imaginemos que Jesus, tenhamos a certeza, Jesus estava certo. Ele nos disse que o reino do céu não é esse que aqui estamos, mas o outro lado. Então, quando nós chegamos em um momento de prova, que um dos entes queridos nossos desencarna, nós começamos primeiro a se lamentar: por que, meu Deus? Por que está levando uma pessoa tão boa? E começa a sofrer porque os nossos entes queridos nos deixaram. E por que esse sofrimento é tanto para nós? É por conta do nosso egoísmo. Imagine que Jesus nos alertou:
o nosso reino não é desse lado, é do outro. Então, se ele está partindo para o outro lado, ele está partindo para o reino dos céus. Por que é que nós queremos eles aqui no nosso lado? Puro egoísmo. Ou muitas das vezes pelo nosso orgulho. Quando alguém nos magoa, alguém nos faz algo que nos ataca. Pode ser N casos. Casos de traição, por exemplo, entre os casais. E o outro fica extremamente magoado. Extremamente magoado e começa a passar por um processo de sofrimento. Nesse processo de sofrimento, vale salientar, a pessoa traída sofre mais do que o traidor. Porque ele tem a visão materialista, a visão do agora, do imediato. Mas quem na realidade contraiu o maior débito foi o traidor e não o traído. Se o traidor contraiu o maior débito, então ele quem vai sofrer mais. Mas mexeu no nosso orgulho. E quando mexe no nosso orgulho, aí nós sofremos mais do que as pessoas que fazem mal para a gente. Não é isso? Então, a gente começa a não saber lidar com as verdades divinas. É preciso que a gente compreenda as leis que regem o universo. É preciso que a gente compreenda como Deus nos controla. Porque se assim nós tivermos essa compreensão, aí tudo na vida fica mais fácil. Tudo na vida fica melhor. E a gente começa a entender que uma pessoa que nos faz mal, ele, coitado, é quem vai sofrer. É por isso que Jesus, até na hora da sua morte, ele nos dá essa lição. E as pessoas que estavam matando Jesus, na hora do sacrifício, Jesus diz: ó Pai, perdoa-os, eles nem sabem o que fazem. Ó Pai, perdoa-os, eles são crianças espirituais, crianças que acham que são melhores do que outros, que são vaidosas, que são orgulhosas e egoístas, e acham que estão fazendo mal a mim, mas na realidade estão fazendo mal a eles mesmos. Cada vez que nós fazemos o mal, aí a gente está planejando o sofrimento no futuro para nós. Mas quando a gente tem a compreensão de Deus como Pai misericordioso, e que cada sofrimento que eu tenho aqui na terra é uma oportunidade da misericórdia divina se fazer presente em nossa vida. Porque é uma oportunidade que nós temos de resgatar os nossos erros. Então, cada sofrimento nosso, cada erro nosso, ele vai ocasionar um sofrimento. E cada sofrimento é um resgate dessa dívida contraída. E esse resgate eu não devo enxergar como um sofrimento, mas como um motivo de alegria. Então, cada aflição minha é um motivo de alegria. É uma conta paga a mais que eu tenho. É por isso que se eu começo a enxergar dessa forma, aí eu vou enxergar que na realidade, quando eu tenho essa oportunidade de resgate, é uma oportunidade de crescimento que eu tenho. E eu só atingirei a condição de chegar ao mundo feliz, ao reino dos céus, se por acaso eu não tiver dívida nenhuma com ninguém. E essa dívida nenhuma com ninguém implica em dizer com todas as pessoas que nos circulam, com todas as pessoas que às vezes nós, pela nossa vaidade e nosso egoísmo, encaramos ele como inimigos, mas que na realidade são irmãos nossos, irmãos de jornada, irmãos de aprendizado. É por isso que a gente deve começar a compreender e internalizar mais as mensagens do Cristo, porque assim nós fizermos, nós começaremos a mudar a nossa ótica de visão. E um dia nós compreenderemos o todo do sermão das bem-aventuranças.
E quando nós compreendermos o todo do Sermão das Bem-aventuranças, a gente vai compreender o que Mahatma Gandhi falou, que se nós pegássemos toda a Escritura Sagrada, toda a Bíblia, rasgássemos uma única página e compreendesse ele como um todo, que era o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Estaria salva porque na hora que nós compreendermos e internalizarmos aquela mensagem, a gente está vivendo em comunhão com as leis divinas. É tão interessante a gente compreender isso, que as leis divinas, na realidade, elas regem todo o universo. E uma melhor compreensão dessas leis divinas, a gente pode dividi-las em duas partes: as leis físicas e as leis morais. As leis físicas, que são as leis que regem o universo de uma maneira física, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu soltar esse relógio aqui do chão, fatalmente ele irá cair, ele irá ser atraído para o centro da Terra, consequentemente ele irá cair. Isso é a lei da gravidade. Isso daí nos faz compreender inclusive alguns ensinamentos de Jesus. Tem também a lei de ação e reação. Cada ação que eu faço, com a força que eu faço em um sentido, em mesmo sentido, quer dizer, na mesma direção, em sentido oposto, virá uma força em igual proporção. Por exemplo, se eu der um murro na parede, a minha mão irá fazer uma força na parede, mas a parede irá fazer uma força sobre a minha mão. Isso daí é uma lei física. Foram reveladas por alguns cientistas no passado, mas sempre existiu e sempre irá existir. É uma lei que tem como característica a perfeição. Essa perfeição, ela faz com que nunca seja necessário seja alterada, seja mudada, seja aperfeiçoada, porque ela já nasceu perfeita. Dentre as leis divinas, a gente tem um leque de leis que são estudadas pela doutrina espírita, que são as leis morais. As leis morais, elas se dividem em 10. Estão lá na segunda parte do livro dos Espíritos. Tem a lei de adoração, a lei de conservação, a lei de progresso, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de amor, justiça e caridade. São 10 ao todo. E essas leis, elas fazem com que nós, todos nós, sejamos guiados e orientados e governados pela espiritualidade, por Deus. É por isso que Jesus afirmou no passado que não caía uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Então, é dessa maneira que Deus rege todo o universo. Tanto na parte material, como eu falei das leis físicas, como na parte espiritual, como mostra a doutrina dos Espíritos. E a gente vai aprender que nessa lei, a lei do morais, que são as leis estudadas pela doutrina espírita, cada uma das leis que tem, eu devo obedecê-las ponto a ponto. Porque se eu me afastar dela, eu irei estar causando a minha infelicidade. E quando eu me afasto dela, causando a minha infelicidade, aí eu terei que resgatá-la no futuro. Então tudo está conectado, tudo está ligado. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. E na hora que a gente começa a compreender as leis divinas, as leis morais, a gente vai começar a entender que o que Jesus nos falou sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, começa a fazer sentido. Então, cada um dos ensinamentos, cada uma das passagens de Jesus aqui na Terra, que nos deixou, a gente tem que ter uma ótica de estudo, não de uma forma literal, não apenas como está a letra, porque essa forma literal, ela é de certa forma a visão primária que a gente tem, mas nós não somos mais espíritos primários para nos satisfazermos com essa visão superficial. Nós precisamos adentrar do espírito, dentro do espírito da mensagem.
E essas mensagens de Jesus, principalmente a do Sermão da Montanha, se faz necessário que nós tenhamos uma compreensão mais aprofundada. E essa compreensão só é possível com o conhecimento da doutrina espírita. É por isso que a doutrina espírita, ela reivindica o título de ser o Consolador prometido por Jesus. Ela é o Consolador prometido por Jesus porque, segundo a promessa de Jesus, Jesus fala para um dos discípulos, né? É chegada a hora, né? Eu vou para o outro lado, para o plano dos Espíritos, vou falar com meu Pai e Ele vos enviará um Consolador que virá lembrar o que eu falei, ensinar outras coisas que eu não tive condições de ensinar a vocês e permanecerá convosco por todo sempre. Então a doutrina espírita vem e preenche exatamente esses requisitos. Por quê? Porque ela veio no momento em que a humanidade passava por um período de turbulência, em que a humanidade começava a despertar os séculos de trevas, vamos dizer assim, né? O século que começou por volta do século 1000 e terminou por volta do ano 1000 e terminou por volta do ano 1500, 1600. Nós começamos com as cruzadas, matando em nome de Jesus, matando em nome de Deus, e depois nós chegamos à Inquisição e matando aos nossos irmãos, simplesmente porque eles desafiavam qualquer ordem que estava escrito, ou melhor, estava mal compreendido pelos orientadores da igreja. Então nós estávamos matando em nome de Deus, em nome de Jesus. Por isso que é chamado essa época, a época das trevas. E nesse momento aí surge a ciência, e a ciência começa a mostrar para a humanidade inteira que na realidade a gente tem muito mais do que o que simplesmente essas interpretações. Por exemplo, nós começamos a afirmar que a Terra não era mais o centro do universo. Nós começamos a afirmar que era impossível que nós derivássemos de um único casal, Adão e Eva. Impossível geneticamente falando. Então a ciência começa a provar isso. Quando começa a provar, a humanidade começa a trilhar para um caminho errado, porque começa a abandonar o que a igreja afirma e começa a seguir único e exclusivamente o que afirma a ciência. Então nessa hora nós estávamos despertando das trevas e entrando no lado perigoso do iluminismo científico. Nessa hora a espiritualidade se conscientiza e se prepara para enviar o Consolador que havia sido prometido por Jesus. Porque esse Consolador, ele vem e não mais separa ciência de religião. Ao contrário, ele dá as mãos e une as duas partes. E quando une as duas partes, cada um dos pontos da ciência, cada um dos pontos da religião que havia sido mal compreendido ou mal interpretado, cada um dos ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita vem e mostra de uma forma clara e nítida, não deixando mais margens para outra interpretação. Por exemplo, quando nós afirmamos bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, eles agora deixam de ser motivo de ser ironia da ciência. Porque como é que poderia nós sermos felizes porque sofremos? Ou ter a mal compreensão da religião tradicional. Como é que pode ser feliz uma pessoa que é filho de Deus e nasce com tanto sofrimento, e outras pessoas que nascem com felicidade absoluta? Então, Deus é ou não é justo? Nessa hora a doutrina espírita vem e mostra que ambos compreenderam errado e que na sua infantilidade espiritual ambos estão certos. Mas na hora que a gente tem essa compreensão, não tem mais outra margem de interpretação. Então a gente começa a ver que na realidade
foi inserido não um fator novo, porque Jesus já havia falado disso, que os Vedas já falavam disso, que os budistas já falavam disso, a reencarnação. Mas para nós ocidentais foi introduzido nessa nova compreensão, a reencarnação como sendo a única maneira de compreendermos Deus de uma forma justa, compreendermos Deus de uma forma misericordiosa. E que esse ensinamento de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque apesar de já nascerem aflitos ou sofredores, mas é porque eles têm motivos em vidas pretéritas, em vidas no passado. E como eu tive essa oportunidade de resgate, eu não devo encarar isso como sofrimento, mas como sendo uma oportunidade de resgate. E como essa oportunidade de resgate, eu não posso mais sofrer. Eu tenho agora é que me regozijar, de ser feliz de ter essa compreensão. Então, é um consolador que nos apresenta. Este consolo, conforme prometido, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na hora que a gente tem a visão da doutrina espírita, a gente já está sendo consolado. Tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido. É por isso que eu digo, meus irmãos, procuremos estudar mais, compreender cada um dos momentos, cada uma das lições que nos traz a doutrina espírita. Na hora que a gente faz isso, nós abrimos a nossa mente. E quando nós abrimos a nossa mente, a verdade chega para nós. A verdade chegando para nós, então nós seremos libertados. Bem-aventurados somos aflitos, porque serão consolados. E a verdade nos libertará, né? A verdade do conhecimento, a verdade do ensinamento cristão de uma forma nítida e clara, conforme Jesus mostrou para a gente, conforme revelado segundo a ótica espírita. Esses ensinamentos ficam muito mais fáceis para a gente. Convido a todos vocês que ainda não tiveram a oportunidade de entrar esse ano novo que está começando, e que geralmente a gente aproveita para fazer promessas, que façamos a promessa de estudarmos um pouco mais os ensinamentos de Jesus sob a ótica espírita. Eu tenho certeza, aqui mesmo no Consolador, tem N formas de estudos. Deve ter o ESD, eu não sei se tem, mas se tem, eu recomendo fortemente o ESD. Por quê? Porque é uma maneira de nós estudarmos a doutrina espírita de uma forma completa. Porque a doutrina espírita, ela é preparada em cima de um tripé de sustentação: ciência, religião e filosofia. E como um banquinho em cima de um tripé, se esse tripé não tiver harmônico, se não tiver da mesma forma, ele vai entrar em desequilíbrio. Se eu estudar mais a parte de religião, não que não seja bom, mas incompleto, ele vai ficar penso para o lado da religião. Se eu estudar mais a parte científica, não que não seja bom, é bom, mas não só a ciência, porque senão ele ficará penso para o lado da ciência. Se eu estudar só a parte filosófica, da mesma forma. Então, estudemos a doutrina como um todo, estudemos a doutrina de uma forma ampla, compreendemos os três aspectos: ciência, religião e filosofia. Assim, fazendo, a gente tem uma melhor compreensão. E eu convido a todos para essa nova vida, esse novo ano, encarar essa forma de liberdade, que é a verdade que Jesus referenciava. Então, meus irmãos, eu deixo a todos um abraço fraterno e com muita felicidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, Jesus, agradeço ao Espiritismo pertencer. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Josinaldo, né,
pela belíssima exposição na tarde de hoje. Com certeza valeu a pena ter vindo para escutar belíssimas coisas do Evangelho, né? O nosso irmão Wallace Neiva convida a todos aqueles que querem participar do Evangelho na praia, né? Começa hoje, 7 horas, será em frente à Fundação José Américo, na praia do Cabo Branco, né? Cabo Branco, pronto. E na próxima quarta-feira nós temos nosso irmão Marcos Roberto fazendo a sua palestra. O tema é Parasitas Espirituais. E no próximo domingo, com Angélica Tagino, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? E os trabalhos da casa, nós temos todos os dias trabalho da casa, temos o estudo do ESD nos domingos e nas quinta-feira. Nos domingos às 15h30 às 17 horas e nas quinta-feira às 7h30 às 9h. Aqueles que quiserem aprender mais sobre a doutrina espírita, escolham o melhor horário, o melhor dia, né, para se melhor entender a doutrina espírita e ficar mais fácil, né? Se alguém quiser saber sobre a doutrina, é bom que saibamos para melhor falar dessa doutrina maravilhosa. Nós temos também aqui na casa o culto do Evangelho no lar. Aqueles que se interessarem, podem procurar a nossa irmã Neide, temos Dona Carmen, temos Marcos Roberto, que eles vão à sua casa, fazem o Evangelho, ensina e depois vocês dão continuidade, né? E todos os dias nós temos, nas quintas-feiras, né, o estudo do Estem, nós temos nas sextas o estudo do Evangelho, né? São muito importantes para todos nós que queremos aprender tudo sobre Jesus. Então esse estudo da sexta-feira também é muito importante para todos nós. E para dar encerramento ao nosso trabalho, convidamos nosso irmão Wallace para cantar a música e fazer a nossa prece final cantada, né? E depois temos o trabalho do passe. estender a tua mão.
precisa te encontrar, deixa ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Assim então, Jesus, em mais uma bela tarde, lembrando nas páginas da história, quando fazias os teus ensinamentos em tantos lugares na Palestina, à beira do mar, algumas vezes sentado sobre uma embarcação, e ali a multidão imensa te ouvia. Alguns entendiam muito pouco, mas sentiam em suas almas a grande verdade espiritual. Outros adquiriam uma compreensão maior. Ilumina, Senhor, essas tardes de hoje, com a Tua presença entre nós, nos auxiliando e nos orientando para esta compreensão, especialmente, Pai, para aqueles mais necessitados, aqueles que estão passando pelas aflições, como nos diz a leitura de hoje, necessitados de compreender a verdade, para então iniciar a grande caminhada na libertação e na compreensão da vida. Envolvei, Senhor, os desencarnados, em especial, que passando pelo seu momento de reencarnados, talvez não tiveram a oportunidade de compreender estes ensinamentos, mas que agora no plano da espiritualidade são trazidos para cá e para todos os lugares onde hajam as palavras e os ensinamentos e os exemplos, para compreenderem então os seus fatos, a sua história. Ilumina, Pai, todos os irmãos que participam desta casa, todos os trabalhadores, mas em especial aquele irmão e aquela irmã que está vindo pela primeira vez e que está começando a traçar os primeiros passos na compreensão da Boa Nova, trazida através dos ensinamentos tão profundos da doutrina espírita. Oh Jesus, que bom ter te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar, deixa ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Muita paz a todos nós. Obrigado a todos, que tenham uma boa semana, que Deus abençoe a todos. E agora vamos para o trabalho do passe,
aqueles que necessitarem, continuem em prece para que seja bem recepcionada as energias do passe. Convidamos os passistas Neide, Wallace, Neiva, para se dirigirem à cabina de passe. Graças a Deus. Boa noite a todos.